Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Você está acompanhando aí os estudos no livro de Provérbios? Então se você está acompanhando, você sabe que nós estamos no capítulo 10. Muito bem, então abra sua Bíblia no capítulo 10, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante hoje, que vai atingir a sua vida. Afinal de contas, a palavra de Deus, a Bíblia, fala ao nosso coração e à nossa vida, sempre que ela se dirige a nós. Vamos lá, abra sua Bíblia em Provérbios 10, você vai ler comigo. Nós na semana passada falamos sobre o versículo 1, nós vamos agora seguir os versículos 2, 3, 4 e até o 6, mas vamos caminhando pouco a pouco, tá certo? Então acompanhe a leitura comigo de Provérbios 10, a partir do versículo 2. Os tesouros da maldade não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra o desejo dos ímpios. O que trabalha com indolência empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que colhe no verão é um filho sensato, mas o que dorme na colheita é um filho que envergonha. Bênçãos descem sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios esconde a violência. Muito bem, esse tema aqui, esse assunto, vocês podem notar e que o Salomão está traçando aí dois contrastes, ou dois paralelos contrastantes, certo? Nós já falamos sobre isso, sobre esse recurso literário, você já deve estar familiarizado com isso, tá bom? E ele traz aqui várias frases do filho insensato, filho justo, filho sábio, aquele que trabalha, aquele que não trabalha. Nós vemos isso até ajuda o nosso entendimento. Mas o assunto, como um geral, aqui o assunto está falando de trabalho, está falando de enriquecimento, está falando de colheita, está falando de trabalhar, certo? Mas se você notar o que está escrito nesses versículos, você vai ver, você vai comparar, você vai pegar, ler aqui o que está escrito e vai comparar com a história, com aquilo que você vê, com pessoas que você vê. E às vezes não vai dar muito certo. Por quê? Você encontra aqui, no versículo 3, o Senhor não deixa o justo passar fome. Quem é o justo? Quem é o justo? Aquele que confia em Deus, aquele que teme a Deus, aquele que ele vai dar alguns detalhes de quem é o justo, aquele que trabalha com diligência, aquele que colhe no verão, aquele que se esforça, aquele que é responsável. Esse aqui é o justo. E aí o texto diz que o Senhor não deixa o justo passar fome. Mas você olha, às vezes, você olha para a história, você olha para pessoas que são trabalhadoras, que são justas, pessoas que... e você não encontra correspondente com o que está escrito aqui. Você olha e fala, mas aquela pessoa que eu conheço, às vezes até a sua família, seu pai, sua mãe, ou até a sua própria história, eu já passei fome, eu já tive necessidades terríveis, miséria, e eu temo a Deus, e eu temia a Deus naquela época, e eu confio no Senhor, e eu passei por esses problemas. Por que esse versículo não se aplica a mim? Por que esse versículo não deu certo para mim? Mais uma vez, quero lembrá-los que o que Salomão está colocando aqui é a sua observação, que ele observou, a sua investigação, a sua pesquisa, de um modo geral, na vida dos homens. O livro de Provérbios não é um livro de promessas. Não é um livro de promessas, mas é um livro que trata dessa observação. Olha, quando eu, Salomão, o autor do livro, parei para olhar a relação dos homens, olhar como Deus faz as coisas, como Deus administra, eu cheguei a essa conclusão. Não é uma conclusão 100% garantida, mas existe sabedoria, existe verdade nessa minha conclusão, nessa minha pesquisa, de que o Senhor não deixa o justo passar fome. Mas vai existir exceções à regra? Existem exceções. Por quê? Por que existem exceções? Nós não sabemos. Eu não sei por que existem exceções. É claro que eu sei que
há exceções também do outro lado. Ele diz, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra o desejo dos ímpios. Mas às vezes eu vejo pessoas más, pessoas corruptas, que têm todos os seus desejos satisfeitos. Pessoas que não temem a Deus, bilionários, fazem o que querem. Cadê o Senhor nessa hora? Muito bem. Esse é um assunto, olha só, esse é um assunto da soberania de Deus. Eu coloquei aqui, soberania versus responsabilidade. Vou falar sobre responsabilidade daqui a pouco, mas esse é um assunto da soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Deus administra, Deus tem os seus decretos, Deus faz na criação, nas relações dos homens, o que Ele bem entende. E Ele não precisa nos dar explicações. Às vezes Ele nos dá explicações. Às vezes Ele faz, como diz aqui, o que trabalha com indolência ou que com preguiça, empobrece. Então nós vemos às vezes uma pessoa pobre porque ela é preguiçosa. E é a explicação para a sua pobreza. Mas às vezes nós vemos um diligente pobre. E por que ele não enriquece? Porque Deus não quis dar a riqueza a ele. O texto de Isaías diz que é Deus quem faz enriquecer e é Deus quem faz empobrecer. O Senhor que administra essas coisas, Ele é soberano e Ele não precisa nos dar satisfações. Então eu vou me rebelar contra esse Deus. É muito melhor ser aliado de Deus, sem saber os seus motivos, do que ser rebelde contra Deus e continuar não sabendo os seus motivos. É muito melhor estar do lado de Deus, gozar o seu favor, alegrar-se com o modo como Ele administra todas as coisas, estar próximo dEle, do que ser um rebelde e continuar ignorando os seus desígnios, continuar ignorando os seus propósitos insondáveis. É muito melhor, a Bíblia diz. As bênçãos, nós vamos ler aqui, as bênçãos no versículo 6, as bênçãos descem sobre a cabeça do justo. O que nós julgamos ser bênçãos sobre a cabeça do ímpio, o ímpio está desfrutando do bom e do melhor. Na verdade, ele não está. Por quê? Porque ele está longe de Deus. Sobre a cabeça do ímpio, diz lá em João, está a ira de Deus. Então, por mais que eu às vezes não entenda a soberania de Deus, os seus motivos, eu sei que Ele está comigo, que eu estou em comunhão com Ele, Ele é meu aliado, eu posso contar com as suas bênçãos e o seu favor na hora que Ele quiser. Isso é a soberania de Deus na administração das coisas. Você pode estar pensando, mas existe soberania de Deus também na salvação. Tudo bem, eu não quero entrar nesse assunto. Deus é soberano sobre tudo, inclusive a salvação. Mas eu estou dizendo aqui que Deus continua soberano, inclusive na administração das bênçãos. É Deus que dá conforme Ele quiser. Nós não podemos reivindicar nada. Senhor, eu sou justo, cadê a minha bênção? Não podemos fazer isso de forma nenhuma. De forma nenhuma. Senhor, eu ando nos teus caminhos, cadê a minha promessa? Cadê aqui a minha bênção? Deus administra da forma como Ele quer. Existiu um justo, há muito tempo atrás, um justo que andava com Deus e foi provado a sua fé. Esse justo chamava Jó e foi-lhe tirado tudo. Bens, família, saúde, tudo que uma pessoa pode julgar ser bom para ela, foi tirado tudo de Jó. E Jó permaneceu firme, não blasfemou contra Deus, não abandonou o Senhor e passou, não sabemos quanto tempo Jó passou nessa situação, mas passou por tudo isso ainda sendo fiel e temente a Deus. E nós devemos fazer o mesmo, igual a Jó. Mesmo que a nossa sorte, tal como Jó, não seja restaurada, a nossa esperança, a nossa sorte está para além dessa vida. Mas vamos deixar isso por um outro assunto. Mas o que está dizendo aqui, agora volte os seus olhos para o texto, depois dessa introdução sobre soberania de Deus na administração, seus decretos, modo como Ele organiza as coisas e faz tudo.
Os tesouros da maldade, volte para o texto em Provérbios 10, 2. Os tesouros da maldade não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Aqui está falando como você obtém o seu sustento, como você obtém os seus recursos. São meios lícitos ou ilícitos? Ele diz, os tesouros da maldade não servem para nada. Eu já falei para vocês lá no começo do livro sobre pessoas que ficavam criando esquemas, pessoas que ficavam vivendo, né, como criminosos, ganhando dinheiro, ganhando as coisas, né, ganhando a vida, passando a perna nos outros, e falando mentiras, e vivendo uma vida de pecado e sendo bem-sucedidas. Mas aqui o texto diz, os tesouros da maldade não servem para nada. O que serve? A justiça livra da morte. Essas pessoas que fazem essas coisas, elas correm um sério risco, inclusive de morrer, não só de serem presas, mas inclusive de morrer. A pessoa que é certa, a pessoa que é correta no modo de obter os seus recursos, os seus tesouros, essa pessoa, ela está livre desses riscos, está livre desses riscos. A pessoa tem a consciência limpa. Olha só, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra o desejo dos ímpios. Isso não é uma promessa, mas é uma observação de Salomão acerca da administração de Deus. O que trabalha com preguiça empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Aquele que colhe no verão é um filho sensato. Colher no verão aqui por causa do inverno. O que acontece no inverno? A erva não dá a sua flor. O fruto não acontece no inverno. Acontece no verão. Na primavera é feita a plantação e a colheita no verão. Para quê? Para que você tenha no inverno, quando a erva não dá nada, porque você tenha no inverno recursos, comida. Mas o que dorme na colheita é um filho que envergou. Preguiçoso. Bênçãos desce sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios esconde a violência. Aqui, quando eu li esse texto, me lembrou, eu fiquei nesse dilema aqui que eu apresentei para vocês, né? Soberania versus responsabilidade. Porque é um texto que fala de responsabilidade, não é? Vocês concordam comigo? Texto que fala que nós devemos trabalhar, para obter o nosso sustento. Sim, nós devemos. Mas ele vai dizer lá, o Senhor não deixa o justo passar fome. Tudo vem das mãos do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que há na despensa da nossa casa, no nosso armário, na nossa cozinha, tudo veio das mãos do Senhor. Mas, mesmo sabendo que vem das mãos bondosas do Senhor, nós devemos crer, nós devemos saber que passa pelo trabalho do papai e da mamãe, que passa pelo suor do papai e da mamãe, que passa pelo salário do papai e da mamãe. Trabalhar o mês inteiro para que a despensa estivesse cheia. Ah, mas então foi eles. Não. Foi o Senhor que usou o trabalho do papai e da mamãe para encher a despensa. Foi o Senhor que usou o trabalho do papai e da mamãe para me dar um tênis novo, para me dar um presente de aniversário. Então, existe uma responsabilidade. E se o papai e a mamãe não trabalhassem? Provavelmente, Deus não usaria, Deus não daria. Por quê? Porque o texto mostra que existe uma responsabilidade em trabalhar com diligência, sem preguiça. Existe uma responsabilidade. Eu preciso trabalhar. O livro lá em Tessalonicenses, o que as pessoas estavam fazendo? Olha só, elas criam que Jesus ia voltar logo em breve, ali nos próximos dias ali, Jesus ia voltar. E o que elas fizeram? Se Jesus vai voltar, para que eu vou trabalhar? E aí elas começaram, mas se você não trabalhar, você não tem dinheiro para comer. Mas e aí o que elas fizeram? Porque precisa comer todo dia, né? Começaram a visitar os irmãos, começaram a visitar, eu vou na sua casa, e aparecia lá bem na hora do almoço. Bem na hora da janta, aparecer na casa do irmão. Oh, nossa, que coincidência. Aí a pessoa ficava constrangida, chamava para comer. E aí o apóstolo diz o seguinte, aquele que não trabalha, esses que estão aí indo na casa dos outros, para filar a boia, esses que não trabalham, que também não comam. Então, se você não quer trabalhar, você também não vai comer. Nossa, que sério? É sério. Então existe essa responsabilidade de eu ir trabalhar e de modo a conseguir o meu sustento. Mas isso então é minha glória. Isso então sou eu que consigo. Não.
Deve haver na mente do crente essa certeza de que há uma soberania. Então eu dependo de Deus. Eu dependo. Deus é soberano na administração das bênçãos, em encher a minha despensa. Deus é soberano, mas eu tenho a responsabilidade de trabalhar. Quer ver? Quando isso acontece, quando vocês sentam para comer toda aquela comida que a mamãe preparou, o papai comprou lá no mercado, a mamãe comprou no mercado, está tudo lá na mesa, vocês sentam para orar. É agradecer a quem? Agradecer a Deus. Isso é a consciência de que existe a soberania de Deus em dar, existe a bondade de Deus, a sua providência. Isso em teologia chama providência de Deus, o modo como ele administra os atos dos homens, a história, é a providência de Deus. E quem proveu aquele almoço foi o Senhor. Mas nós nos sentamos para agradecer. Muito obrigado, Senhor. Mas sabemos que aquela comida, aquela refeição não estaria ali se não fosse também por causa do trabalho do papai e da mamãe. Não ia cair do céu, como caía lá o maná para os judeus. Não cai mais do céu. Por quê? Porque existe a responsabilidade. E na vida cristã? Na vida cristã existe isso também. Existe a responsabilidade caminhando lado a lado. Não é uma coisa que exclui a outra. Não é uma coisa que exclui a outra. É Deus que dá, é Deus que tira. Sim. A Jó afirmou isso. É Deus que dá e é Deus que tira. Mas isso não anula a nossa responsabilidade em trabalhar. Isso não anula a nossa responsabilidade cristã. Quer ver só? Abra sua Bíblia em Filipenses 2. Você vai ver aí em 2 versículos. Versículos um seguido do outro, falando sobre soberania e responsabilidade. Filipenses 2, 12 diz assim: assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. O que é isso daqui? O que você acha? Isso é soberania ou responsabilidade? Paulo está dizendo para eles, vocês se esforcem para desenvolver a vossa salvação. Vocês tenham essa diligência, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Então, é responsabilidade, certo? Tenho que desenvolver a minha salvação. Como eu faço isso? Crescendo em conhecimento de Deus, lendo a Bíblia todos os dias, orando a Deus todos os dias, tendo essa comunhão com Ele, indo à igreja servindo os meus irmãos, assim que eu desenvolvo a minha salvação. Indo à igreja, quando a igreja se reúne para cultuar, servindo os meus irmãos, orando por eles, visitando eles quando estão enfermos, auxiliando em suas necessidades, suprindo, inclusive com dinheiro, as suas necessidades. Isso é desenvolver a salvação. Tudo isso faz parte da vida cristã. Me santificando, lutando contra os meus pecados, abandonando eles, ajudando irmãos a fazerem o mesmo. É assim que eu desenvolvo a salvação. Isso é responsabilidade minha, responsabilidade de todo crente. E olha o versículo 13. Espera aí. Responsabilidade minha, eu tenho que fazer. Porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar. Ele acabou de falar, realizai a vossa salvação, dando essa responsabilidade para os filipenses. Mas ele vem e diz depois, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então eu não vou fazer nada. Não é assim que o crente pensa. Por quê? Porque o apóstolo acabou de dizer no versículo 12, se esforcem, desenvolvam a salvação de vocês. Ele diz no versículo 13, é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar. Soberania, aqui no versículo de baixo, né? Responsabilidade e soberania, andando lado a lado, não tem problema nenhum. Vocês podem perguntar como Paulo pergunta lá em Romanos 9, versículo 19. Então do que se queixa Deus, se ninguém resiste-lhe à vontade? Essa é a pergunta que nós fazemos na lógica. De que se queixa Deus, se ninguém resiste? Se Deus faz tudo de acordo com o que Ele quer. E Ele faz mesmo. Mas nós temos a responsabilidade. E qual é a resposta que Paulo dá a essa pergunta? Quem é você, ó homem, para questionares o Senhor? Quem é você para debater com Deus?
Fique quieto e cumpra a sua responsabilidade. Vou tentar ajudar vocês nesse entendimento. Da minha perspectiva, eu tenho que fazer. Da perspectiva de Deus, é Ele que faz em mim. Não sei se ajudei, não sei se piorei a cabeça de vocês, mas continuem fazendo e continuem dependendo. Então, com relação ao sustento, com relação àquilo que eu obtenho, se eu enriqueço ou empobreço, ao sustento, a dinheiro, com relação a isso, o que o crente deve fazer? Eu devo trabalhar e depender. Trabalhe e dependa de Deus. Faça essas duas coisas. Continue trabalhando, sabendo que é a sua responsabilidade. É o meio que Deus escolheu para lhe enriquecer. Mas e se eu não estou enriquecendo? Estou trabalhando todo dia, que nem um cavalo, e não enriqueço. Dependa. Dependa. Continue dependendo, orando, aguardando do Senhor, sempre do Senhor, o sustento. Às vezes, Ele nos dá quando nós não trabalhamos. Ele faz chover sobre a nossa horta quando nós não trabalhamos. Não por causa da preguiça, claro que não, mas porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor dá muito mais do que nós pedimos ou até imaginamos. Trabalhe e dependa trabalhe sua responsabilidade e dependa do Senhor. Que Deus abençoe vocês, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.